A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem está falando é o Ivan, da Igreja Brasil para Cristo do Gama. Quero agradecer ao pastor Gedeon Júnior pela oportunidade e falar que estou muito feliz de ter feito parte dessa semana de estudo. E aproveitar também para parabenizar o pastor Gedeon Júnior por este trabalho incrível que é a leitura diária bíblica. E para finalizar essa semana de estudo, coube a mim falar sobre o momento histórico pedagógico do Natal. Meus irmãos, o Natal não representa apenas uma data na qual as pessoas se encontram para trocar presentes e desejos de vida melhor. Serve de modo exclusivo para celebrar o nascimento do menino Jesus, que, quando cresceu, cedeu o próprio corpo e a alma para salvar a humanidade do mal que assombrava o mundo. O Natal representa uma data mágica, uma data importante, que está ligada à felicidade, mas não aquela que normalmente é passada pela TV, como, por exemplo, as ruas com a presença de diversas luzes coloridas, enfeitadas, a troca de presentes. Mais do que um dia a ser comemorado, o Natal deve ser um estado de alma, uma busca interior pela prática dos ensinamentos do Mestre dos Mestres, que é Jesus Cristo. Trazer o Natal para a própria vida, transformando comportamentos, é o grande desafio dos cristãos. Para tanto, é preciso estar atentos em relação à forma de encarar essa data e também como transmitir isso aos que nos rodeiam, nossa família, nossos amigos, no trabalho e também na igreja, dando exemplos constantes. A Bíblia é cheia de ensinamentos e no Natal não seria diferente. Meus amados irmãos, a base do texto que vai ser descrito aqui se encontra lá em Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 25. Eu vou ler tão somente o versículo 18 e 19. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Nesse texto, aprendemos com José a justiça e a bondade. Eu gostaria que você, por um momento, se colocasse no lugar de José. Você morando numa pequena cidade da Galiléia, chamada Nazaré, e trabalhando como carpinteiro. Isso, vivendo numa época difícil para todos, porque a grande maioria da população era muito pobre. E seu país vivia sob o jugo dos invasores romanos. Você é uma pessoa amorosa, justa e que nesses dias está vivendo a alegria, a expectativa de se casar e viver feliz com a jovem realmente bonita, pois ela é uma pessoa temente a Deus, tal como você. A julgar pelas convenções da época, Maria teria entre 12 e 16 anos de idade e José entre 18 e 20 anos. O noivado, que era um contrato legal, juravam fidelidade mútua na presença de testemunhos. Deveria durar cerca de 1 ano. Talvez José, sendo carpinteiro, já estivesse fazendo os móveis para dar à sua esposa um lar confortável e aconchegante. Como homem que amava as Escrituras, sabia que deveria se empenhar para fazer sua esposa feliz, ciente de que na felicidade dela também estava a sua felicidade. Mas pouco tempo antes do casamento, sua noiva viajava para visitar uma prima em outra cidade e fica na casa dessa prima, a Isabel, cerca de 3 meses. Quando ela volta, está grávida e diz que isto aconteceu por um milagre. Mas você ainda não sabe que foi realmente um milagre. Conforme está vendo, você foi traído. Tudo leva a você acreditar nisso. Do ponto de vista da lei de Moisés, por causa do adultério, ela poderia ser considerada digna de morte, como está descrito lá em Deuteronômio 22, de 23 a 25. Seria o quê? Apedrejada. Como você sentiria? O que você pensaria? O que você faria nesse caso?
Lemos até aqui sobre José. Vemos que quando Deus escolheu para ser o pai de Jesus, ou antes, o marido de Maria, a mãe de Jesus, não estava escolhendo um homem qualquer, mas um homem de caráter santo. Eu gostaria de meditar com você sobre o caráter de José e ver nele um exemplo que nos inspira a todos como filhos de Deus. O Espírito diz que quando José soube que Maria estava grávida, decidiu deixá-la secretamente, porque era um homem justo e não queria difamá-la. José era um homem justo. De imediato, podemos dizer que isso pode parecer uma contradição à nossa crença de que não existe um homem que possa ser realmente chamado justo, pois todos somos pecadores. A palavra justiça para nós evangélicos traz à mente uma das doutrinas bíblicas mais queridas, a doutrina da justificação pela fé. Então, o que seria essa doutrina? Primeiro, essa doutrina nos ensina que somente Deus pode, com justiça, ser chamado justo. Somente Ele é perfeito, santo, impecável, reto em tudo quanto faz. E Deus, em sua santidade, odeia e abomina o pecado, e pune o pecado, e os que nele praticam. É como está escrito lá em Romanos: o salário do pecado é a morte. Segundo, essa doutrina também nos ensina que nós, os homens, somos pecadores e por isso estávamos separados de Deus, pois todos os seres humanos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É o que está escrito lá em Romanos 3:23. Assim sendo, o que nós, seres humanos injustos, merecemos é a morte, a separação eterna de Deus. E Jesus nos ensina que este é o destino dos homens que vivem em pecado, a eternidade no lugar horrível de tormento chamado inferno. Sendo assim, isso quer dizer que todos os homens, por serem pecadores, estão separados de Deus e sujeitos ao inferno. Para concluir sobre essa doutrina, e em terceiro lugar, a Bíblia nos ensina algo maravilhoso. Deus é santo e odeia o pecado, ama homens pecadores. E por isso, que desde a eternidade, a Trindade Santíssima fez um plano que no devido tempo colocou em ação. Jesus Cristo, o Filho de Deus, viria a este mundo pecador como um ser humano e como ser humano viveria de forma perfeita, sem pecado. No tempo devido, Jesus iria morrer, sem merecer, para sofrer o castigo pelos pecadores, de tal forma que o castigo que era nosso cairia sobre ele. Assim, Deus tiraria os nossos pecados e colocaria sobre Jesus, de forma que, aos olhos de Deus, os homens não teriam mais pecado. E Jesus, tendo sofrido todo o castigo pelo pecado, poderia voltar à vida. E foi assim que aconteceu. Essa doutrina nos ensina o meio através do qual está a salvação que Jesus conseguiu para os homens pecadores. O Espírito Santo, falando através do Evangelho, ilumina o nosso entendimento para que nós creamos em Jesus, para que nós o busquemos, para que nos arrependamos. E assim, todo aquele que, arrependido, busca a Deus através de Jesus é salvo. Por isso, essa doutrina é chamada justificação pela fé. No entanto, a Bíblia está usando a palavra justiça nesse versículo, não nesse sentido primário na vida do crente, de ser ele justificado pela fé. Está falando antes de caráter, da alma, do coração, daquele que tem fé. Quando alguém tem o dom da fé, este dom que vem de Deus, ainda que não seja uma pessoa impecável, perfeita, essa pessoa ama as coisas de Deus e tem uma inclinação interior para ser justo. Assim, ainda que a palavra de Deus nos diga que, no sentido pleno, ninguém pode ser considerado de si mesmo justo, a mesma palavra nos diz que os homens que andam com Deus têm um caráter justo. Este é o testemunho que a Bíblia nos dá sobre Simeão, sobre João Batista, sobre Jó, que era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Meus irmãos, José também era bondoso, porque, segundo o Espírito de Deus, andar em justiça também significa andar em amor. Amor para com Deus, amor com a sua palavra e também para com o seu próximo. De acordo com a lei de Moisés, uma mulher adúltera deveria ser apedrejada.
Nos dias de José e Maria, o que se fazia no caso deste era um pedido público de divórcio, juntamente com a exigência de devolução do dote que havia sido pago. Assim, ainda que uma mulher adúltera não fosse apedrejada, daí em diante sua vida se tornaria um tanto difícil diante de uma sociedade que condenava fortemente este pecado e dificilmente poderia se casar. Iria expor Maria a uma grande desonra pública. Por um lado, José estava pensando que, se casasse, estaria se casando com uma mulher infiel. Mas, por outro lado, ainda que prejudicado e decepcionado, ele não desejava o mal de Maria. José tinha grande afeto por Maria. Então, ainda que se estivesse sentido traído, decidiu deixá-la secretamente. Se alguém seria mal falado nessa história toda, seria ele. Por assim dizer, José estaria levando sobre si as consequências do pecado de Maria. Meus irmãos, este modo de proteger está de acordo com aquilo que os Salmos 15 nos ensinam sobre a conduta de um homem justo. O homem justo é um homem que não fala mal das outras pessoas. É um homem que não prejudica outras pessoas. É um homem que não se alegra, que não tem prazer em viver com quem não agrada a Deus. É um homem que honra aos que temem ao Senhor. É um homem de palavra. Este é o caráter de um crente. Enquanto José pensava em como deveria proceder, pois os justos também não fazem as coisas de modo precipitado, um anjo do Senhor se manifestou e ele em sonho disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Sim, meus irmãos, José também era obediente. É como está descrito no verso 24 de Mateus 1. Despertado José no sono, fez como ele ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Embora isso fosse contrário aos seus sentimentos e intenções anteriores, ele, José, o fez rapidamente e com alegria, sem questionamento. Ele não foi desobediente à visão celestial. José age como aquelas pessoas piedosas, temente a Deus, sobre as quais lemos no Antigo Testamento, homens e mulheres que obedeciam ao chamado de Deus, mesmo quando fazê-lo seria transgredir toda e qualquer forma humana de senso comum, contra a nossa própria carne. Uma vez que eles eram noivos, então chegou o dia do casamento. De acordo com o costume, ele deve ter saído da sua casa, cercado de amigos, e foi à casa de Maria para tomá-la como esposa. Então houve uma cerimônia pública, na qual a bênção de Deus foi invocada sobre eles. Segundo o costume, eles entraram então na câmara nupcial, onde o casamento seria consumado. Então José, oficialmente, casou-se com Maria. Mas o texto diz que ele não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a seu primeiro filho, a quem pôs o nome de Jesus. Nos dias atuais, muitos dizem que é difícil para os jovens se conterem durante o período do noivado. Por isto, eles pensam que se um casal de jovens crentes tem um compromisso sério de noivado, não será errado se tiverem relações antes do casamento oficial. José, que não teve relações com Maria, mesmo depois do casamento, enquanto ela não deu à luz a Jesus, é uma bonita evidência de que a pureza pode sim ser vivenciada pelos filhos de Deus. Meus irmãos, agora vamos falar um pouco também de Maria, né? Maria era uma mulher que tinha maturidade espiritual. Em Lucas 1, 38, então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. É o ponto mais alto a saber. A expressão de Maria de uma submissão incondicional a Deus e a sua vontade. É também tudo o que alguém poderia desejar e fazer. Ela diz: Senhor, estou a seu serviço, à sua disposição, pronta a seguir os teus comandos.
Ela não contesta, apontando para o perigo de manchar sua reputação, mas entrega a questão ao Senhor e submete completamente à sua vontade. Meus irmãos, isso não era fácil. Maria sabia que o fato de ficar grávida, nesse momento em particular, antes da consumação do seu matrimônio com José, a colocaria numa situação dolorosa e arriscada, devido aos costumes da época. Sua sentença seria crítica e também colocaria ela numa situação ao ridículo. Ela, porém, rendeu-se completamente. Ela se colocou corpo e alma à disposição de Deus, que a amou e que, por meio dessa gravidez, estava otorgando-lhe uma bênção inestimável. Ainda que Maria não compreendesse plenamente tudo, ela aceitou, simplesmente aceitou e obedeceu. Crer significa entregar seu caminho ao Senhor, confiando nele, sabendo que ele fará tudo que for o melhor. É como está escrito lá em Salmo 37,5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Outro ensinamento que nos traz à mente é sobre a mudança. É que está descrito lá em Mateus 2,12. Depois de ouvirem pela Escritura que Jesus nasceria em Belém, os magos foram para lá. Mateus 2,11 afirma que eles encontraram a casa onde Jesus estava e o viram e prostraram diante dele e adoraram. Após este encontro, eles deveriam retornar para sua casa. A questão é, por onde eles voltaram? Pelo mesmo caminho? Não. Ouça o que a Bíblia afirma. Regressaram para outro caminho à sua terra. Quando decidimos andar com Jesus, passamos a trilhar a um novo caminho. Um caminho dele é sempre o melhor. Quando nós caminhamos na direção de Deus, ele cuida de nós de uma forma segura. Quando nós conhecemos Jesus, mudamos o nosso caminho. Assim aconteceu com aqueles magos. Também devemos refazer outro caminho. Meus irmãos, podemos aprender também outro ensinamento lá em Mateus 2:13-23, que fala da ida e do retorno de José e Maria para o Egito. Às vezes, é necessário ir para lugares que julgamos ser difíceis, para que a tormenta passe, para acalmar alguma situação, acalmar a tempestade. Às vezes, precisamos atravessar o deserto. As aflições existem para descobrir onde está a essência da nossa dependência. Bem reflexivo, né, irmãos? Aí eu te pergunto, sua dependência está em Deus? Que possamos nos examinar e fazer uma autocrítica hoje. O Egito era infame por sua idolatria, tirania e inimizade com o povo de Deus. Mesmo assim, é indicado como lugar de refúgio para o santo menino Jesus. Deus, quando quer, pode fazer com que os piores lugares sirvam aos melhores propósitos. O Egito pode servir para uma permanência curta, ou como refúgio por um período determinado, mas não por uma morada permanente. Meu irmão, qual é o seu Egito? Lembre-se que Jesus pode usá-lo para um propósito maior, uma direção, a um caminho, a um plano de Deus. É possível ter paz na tormenta, mas é preciso estar com Jesus e confiar nele. É como está descrito em Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meus irmãos, lembrem-se, tempos difíceis treinam o nosso espírito. Meus irmãos, quero trazer agora um último ensinamento, que é sobre a união. E falar que esse casal, José e Maria, traz tanto ensinamento. Eles também nos mostram a importância de viver em união. Eles estavam sempre unidos. José não deixava Maria sozinha, estava sempre junto com ela, tinha cumplicidade. É o que mostra em Lucas 2, de 4 a 5, de 2 e 44 em diante, que relata sobre o recenseamento. Ou seja, José deveria sair de Nazaré e ir para Belém. Gente, nesse primeiro versículo, Maria estava grávida, já no final da gravidez, no 9º mês. Os dois fizeram uma viagem longa em direção a Belém, mais de 150 quilômetros. Além disso,
as estradas não eram pavimentadas e o único meio de transporte disponível era o burro ou o camelo. Mas José estava lá, junto com ela, nessa jornada cansativa. Que lindo exemplo para nós, os casados, e para aqueles que ainda vão casar também. Bem provável que deixaríamos nossa esposa na casa de algum parente, mas José não, José levou Maria. Ele queria estar sempre junto com Maria. No outro verso, que descreve sobre a perda do menino Jesus, logo após a festa da Páscoa em Jerusalém, mostra que eles não perceberam que o menino Jesus tinha desaparecido. Talvez porque naquela época muitas famílias viajavam juntas para a festa. Volto a fazer outra pergunta: o que eu e você faria nessa hora? Colocaria a culpa desse problema no outro? Ou, já que a culpa foi de um, essa pessoa é que deveria resolver o problema? Iria discutir, ficando perdendo tempo sem resolver o problema? José e Maria nos ensina que devemos unir forças, concentrando todas as energias na resolução do problema, não perdendo tempo. O foco é claro, precisamos encontrar o menino Jesus, sem colocar a culpa um no outro, porque juntos resolvemos os problemas de maneira mais fácil. Unimos a força, ou seja, potencializamos. Do contrário, dissipamos essa energia, enfraquecendo, diminuindo as possibilidades de resolução. E no final, o que realmente deveria ser feito fica mais distante da solução. Vamos trabalhar mais em conjunto? Amém? Em Gálatas 6:2 diz assim: levem os fardos pesados um dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Meus irmãos, que possamos estar prontos para oferecer uns aos outros o conforto e o conselho, a ajuda e a assistência que as nossas circunstâncias requerem. Vamos evitar colocar cargas desnecessárias sobre os outros. Portanto, meus irmãos, vamos levar em conta esses ensinamentos do Natal. Vamos aproveitar esta data para fazer uma reflexão, falando sobre Deus, sua mensagem, sua importância para os seres humanos. E, sobretudo, buscar uma transformação interna que vá ao encontro da mensagem de Jesus. E que estes ensinamentos não durem apenas um dia, mas que prevaleça por toda a vida daqueles que valorizam e aceitam o amor de Jesus. Natal também pode ser uma boa época para apertar novamente os laços de amizades que foram afrouxados no passado. Deus apenas quer que você retire o ódio que existe no coração e transforme em compaixão por causa do teu próximo. O mundo precisa de paz e o Natal pode representar a época perfeita para aumentar o teor pacífico que existe na alma, mente e coração. Aproveite o Natal para demonstrar todo o amor e a paz que existe no seu coração. Porém, procure fazer o mesmo em grande parte do ano, quem sabe todos os dias. Não deixe que o Natal se resuma apenas numa festa comum. Jesus não veio ao mundo para que marcássemos uma data especial em nosso calendário. Ele veio ao mundo para trazer sua luz, sua alegria, justiça e paz. A festa do Natal se torna mais bela quando sabemos seu verdadeiro significado. A presença de Jesus é a condição essencial para que o Natal seja verdadeiro. Meus irmãos, terminamos aqui. A paz do Senhor e que essa semana seja uma semana de luz, uma semana que Deus possa te abençoar ricamente, você e sua família. Um feliz Natal. Amém.